Nas manhãs nós temos pensado de uma forma aí reflexiva, não é? Sobre o nosso tema de compromisso com Deus. Nós temos falado, os irmãos já vão colocar o nosso tema de hoje, nós temos já falado sobre compromisso e responsabilidade, compromisso e ministério, compromisso e continuidade, compromisso e crescimento, compromisso e dedicação, compromisso e convicção. Compromisso e convicção nós falamos na semana passada, porque nós não podemos entender compromisso sem entendermos esses assuntos que estão ligados ao compromisso, ok? Na semana passada nós falamos que nossas convicções precisam estar fundamentadas na verdade de Deus. Não basta dizer que você tem um entendimento sobre algo ou crê em algo, se isso não tem apoio bíblico, precisa ter apoio bíblico. Segundo, nós falamos que nossas convicções precisam ser desenvolvidas através de relacionamentos abençoadores. E falamos também que nossas convicções precisam ser anunciadas ao mundo sem Deus. Hoje nós vamos falar sobre compromisso ligado ao caráter, também ao caráter, mas à integridade que vai envolver o nosso caráter. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro definir integridade. É um assunto bíblico. A definição básica seria característica daquilo que está inteiro, inteireza, estado do que não foi atingido ou agredido. Honestidade e retidão. E íntegro tem a ver com completo, inteiro, honesto, honrado. Então esse é um assunto importante. No reino de Deus as coisas são diferentes da sociedade que a gente vive pós-moderna. Alguém pode se envolver com algumas coisas do mundo cotidiano e mesmo assim, se envolvendo de alguma maneira, não demonstrar integridade. Ela pode se envolver em algum projeto humano, mas ao mesmo tempo ela pode não viver de forma íntegra, mesmo se envolvendo naquela situação, naquele projeto, naquela empresa, naquele sonho pessoal ou coletivo, e mesmo assim a gente pode perceber as pessoas se envolvendo, mas desvalorizando o que é correto, desvalorizando o que é honrado, desvalorizando o que é honesto. E essa postura de ausência de integridade é reprovada. Então Deus nos chama, meus irmãos, a um compromisso que envolve integridade. Ele quer o seu compromisso, mas Ele quer integridade. Ele quer que você se envolva com as coisas, mas Ele quer que você seja íntegro. Deus nos chama ao compromisso que é mais do que uma performance, é mais do que uma atividade que eu vou desenvolver através daquelas condições naturais ou espirituais que eu tenho. Por isso Deus nos chama ao compromisso que nasce do trabalho dEle em nós e depois dEle através de nós. Quando nós estamos pensando então em compromisso e integridade, nós precisamos responder à pergunta: quais são as vantagens trazidas pela integridade? Porque a gente vai ver que tem problema na ausência da integridade. Mas o que a gente quer ver hoje aqui é as vantagens da integridade, trazidas pela integridade. Quando você é íntegro, isso é vantajoso para você, isso não é prejuízo. Amém? A primeira vantagem trazida pela integridade é a autoridade. Não há autoridade sem integridade, sem verdade. Então a primeira vantagem trazida pela integridade é a autoridade. A nossa autoridade, biblicamente falando, vem daquilo que somos diante de Deus quando ninguém está vendo. É você e Deus sozinho. É quem você é. Não apenas quando você está no meio de outras pessoas, ou na comunidade de fé, ou fazendo alguma coisa visível. Então a nossa autoridade vem daquilo que somos diante de Deus. Por isso, meus irmãos, fazer apenas não diz nada sobre uma pessoa. Muitas pessoas podem fazer. Então, o segredo é viver debaixo do temor de Deus e fazer, que é importante, mas fazer com integridade. Há um exemplo bíblico interessante em Gênesis 6, 9, você acompanha aí. A figura que nós conhecemos de Noé.
a Bíblia diz, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, na sua geração, e andava com Deus. Deus estava trabalhando com a humanidade, trabalhando com os homens. Noé é chamado para participar de algo que Deus ia fazer. Ele é chamado a construir uma arca, viria um dilúvio, mas diz o texto que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Então, quando Deus quis chamar alguém para uma obra específica, ele sempre faz isso, ele chamou uma pessoa íntegra. Ele chama pessoas íntegras. Então, Noé foi chamado a se envolver naquilo que Deus estava fazendo. E o próprio texto diz quem ele era, justo, íntegro e andava com Deus. Isso dava a ele a autoridade. O Ronaldo Lidório tem um livro chamado Liderança e Integridade. Ele diz o seguinte na página 66: não poderemos ser uma bênção longe se primeiramente não somos perto. Olha só que interessante. Não poderemos ser uma bênção longe se primeiramente não somos perto. O desejo de fazermos diferença para além das fronteiras, por exemplo, da nossa comunidade é importante, para além do nosso lar, nossa família é importante. Agora, essa declaração é significativa, não poderemos ser bênção longe se primeiramente não somos perto. Significa o que Deus está fazendo comigo aqui e agora, onde eu estou. Senão eu não posso fazer diferença longe. Os desafios que são colocados para mim, que Deus coloca, o que eu sou convocado a fazer. Então, a primeira vantagem trazida pela integridade é a autoridade. Vamos pensar nisso. A autoridade vem de uma vida diante de Deus. E é uma vantagem, a autoridade. A autoridade não está na forma, a autoridade não vem dos recursos, a autoridade não vem da sua fama. Por isso tem muitas pessoas que são famosas, mas diante de Deus não são reconhecidas. É diferente, porque no reino de Deus é diferente. Amém, irmãos? Segunda vantagem trazida pela integridade é proteção. Esse é um aspecto muito significativo na vida, no nosso cotidiano. E significa que Deus protege o servo de Deus que é íntegro. Vamos observar isso muito claramente, observamos isso claramente no dia a dia. A integridade protege você, porque tem muitos desafios, existem armadilhas do cotidiano, existem tentações do cotidiano, e a integridade protege você desse amaranhado de desafios, de tentações, de provações, de situações adversas. Olhe só o que o livro de Provérbios diz nos dois textos. Quem anda com integridade, anda com segurança, olha só. Mas quem segue veredas tortuosas, e nós sabemos o que é vereda tortuosas, será descoberto. Segundo o texto diz, quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá, nas duas versões da Nova Versão Internacional. Então o que a gente percebe aqui, que não existe segurança sem integridade. Quando as pessoas vão vivendo de uma maneira que não valorizam a integridade, o ser íntegro, elas estão arriscando as suas vidas. Não existe segurança sem integridade. Isso significa que andar no engano, na mentira, na hipocrisia é sempre perigoso. Pode dar certo no momento, mas uma hora a coisa não vai, é perigoso. Os dois textos acima, eles nos ensinam duas coisas. Pessoas sem integridade serão descobertas. Significa que será revelada a falta de integridade. Num dado momento será revelada a falta de integridade. No comportamento, na fala, nas intenções, nas ações, nas reações. Porque quem segue veredas tortuosas será descoberto. É o que a Bíblia diz. A gente está repetindo o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Por isso que esse assunto é muito sério para nós. E a integridade é algo importante para nós. Segundo, pessoas sem integridade acabarão em ruína. O texto diz o segundo, quem procede com perversidade,
de repente cairá. De repente cairá. Então, a concepção de sucesso do reino de Deus é diferente da concepção de sucesso do mundo que a gente vive. Se nós, como servos de Deus, buscamos o sucesso dentro da concepção da sociedade caída, a gente está errando. Porque a concepção de sucesso e que as pessoas buscam no mundo pós-moderno, eles não estão, essa visão não está amparada na palavra de Deus. Ela é sempre complicada, porque, por exemplo, não valoriza a retidão, a integridade. Então, quer dizer, você não tem um futuro seguro, a coisa não vai bem, pode ir bem num dado momento, mas de repente cairá, é o que a Bíblia diz. Por isso que a integridade, ela traz proteção. Se você quer viver bem, se você quer olhar para frente para um futuro melhor, você deve viver com integridade, porque isso vai te proteger de coisas ruins, de projetos ruins, de propostas inadequadas que qualquer pessoa pode receber em sua vida. Então vai te proteger. Por isso que integridade é uma coisa boa que protege a gente. Então nós devemos valorizar a integridade, porque ela traz proteção para a nossa vida, para a nossa família e para os nossos empreendimentos. Você está andando em integridade? É importante que a gente responda isso. Terceira vantagem é que trazida pela integridade é credenciamento, que é a palavrinha que eu encontrei aqui, porque num dado momento de reconstrução do povo de Deus, quando o povo está voltando do cativeiro, quando Neemias está num processo de reconstrução em Jerusalém, o texto de Neemias 7:2 não pode passar batido, né? Diz assim: para governar Jerusalém encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Se a gente ficar com esse versículo hoje, sair pensando nele, já vai ser de grande valia. Neemias está dizendo isso, ele está estruturando a sua liderança, a reconstrução. Ele escolheu esse homem, o irmão, comandante da fortaleza. Por que ele escolheu esse homem? Porque ele era íntegro, temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então esse homem teve o credenciamento divino. Uma coisa é você ser credenciado ou escolhido por outros homens, outra coisa é você ser escolhido e credenciado por Deus. Ele estava sendo credenciado para essa tarefa porque ele era íntegro. Isso é importante no reino de Deus. Amém, irmãos? Então uma coisa é estar capacitado pelos homens e a outra é capacitado aos olhos de Deus. Nem todas as pessoas que são capacitadas aos olhos de outras pessoas são capacitadas aos olhos de Deus. É isso que o texto está falando aqui, que leva a gente a pensar, porque Deus está valorizando quem tem vida íntegra. Então não é só servir, antes do servir tem que ter vida íntegra. Serviço é bom, mas não de qualquer jeito. Escolher pessoas para o serviço é uma tarefa cotidiana de uma comunidade de fé, mas nós devemos pensar em quem estamos sendo no nosso dia a dia, como nós estamos diante de Deus, como está o nosso caráter, porque esse é o requisito de Deus. Um texto que nós conhecemos muito, que nós usamos para a família, uma palavra de Josué, no capítulo 24, que nós conhecemos, mas o texto anterior diz: Josué está convocando o seu povo à fidelidade. Antes de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Josué está marcando um tempo aqui, antes de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está convocando o seu povo, ele está liderando o povo aqui. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade. É para servir, pastor? É para servir, mas é para servir com integridade. Amém, irmãos? Então você é chamado a servir, mas não para servir de qualquer jeito. Tem que entender esse credenciamento da parte de Deus, da parte da palavra de Deus, essa qualificação, esse carimbo, né, dado por Deus.
Então não se engane apenas fazendo coisas. Então o que a gente percebe aqui é que o credenciamento para o serviço de Deus vem através da integridade. Quando a gente pensa em carisma, que são os dons, ele não pode anteceder ao caráter. Então nós devemos pensar sempre nisso. É por isso que nós olhamos na carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos na igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, mas uma igreja infantil. Porque o carisma não diz nada em relação ao caráter. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas foi chamada por Paulo eles foram chamados por Paulo de crianças, de carnais. Então, eu não posso colocar o exercício do meu ministério antes da minha vida com Deus, que no final isso não vai dar certo. Por isso que a integridade, a segunda vantagem da integridade, a terceira vantagem da integridade é esse credenciamento dado por Deus, e aí você faz debaixo do reconhecimento divino e faz com integridade. A quarta vantagem trazida pela integridade é direção. Olha só, olha como é que é importante a integridade. Então a integridade, biblicamente falando, é o fruto do relacionamento com Deus, fruto do trabalho de Deus em nós, da palavra de Deus em nós, em nosso dia a dia. Em nosso dia a dia, mais do que hoje, domingo, amanhã e depois, é o nosso dia a dia. Provérbios novamente 11:3 diz, olha só, a integridade dos justos os guia, é os desdobramentos da integridade. A integridade guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Novamente, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Provérbios 11:3. Então, a gente pode observar muitas pessoas que de repente professam a fé em Cristo, mas estão vivendo sem direção espiritual. Sem direção espiritual. Talvez porque não estão vivendo na presença de Deus como deveriam, não estão vivendo em integridade, e elas perdem o foco, elas perdem a direção divina. Isso pode acontecer, porque quando há integridade e a direção, o texto diz que a integridade guia, dos justos os guia. E isso é muito importante, por isso nós devemos valorizar a integridade, por isso que ela é uma vantagem para nós. Mas o Salmo 37:18 também diz que tem um elo no Novo Testamento, em Romanos 8:14, o Senhor cuida da vida dos íntegros. O Senhor cuida. Se o Senhor cuida, o Senhor está fazendo tudo, está conduzindo, está guiando. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Então está falando de herança, está falando de um processo de vida, está falando de consequências positivas na família. E isso porque Deus está conduzindo essa casa, essa vida, o Senhor cuida da vida dos íntegros. Então tem a direção divina. Paulo, ele fala mais ou menos isso em Romanos 8:14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você é um discípulo, você tem a direção de Deus. Isso é importante, é uma vantagem. Não só servir, mas ter essa direção divina, não é? A vantagem trazida pela integridade é direção. E nós todos, na vida, são tantas situações que nós precisamos da direção divina. E vivendo de maneira correta, debaixo do temor do Senhor, nós temos a direção. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 17, último texto. Deus está falando com Abrão ainda, se chamava Abrão. E é uma recomendação que Deus faz, um texto antigo, mais antigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda de qualquer jeito, é isso? Minha versão está errada aqui, não é? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Então a recomendação, Deus pega essa pessoa, o Abrão, e através desse homem, Deus vai fazer algo tremendo. É dele que vai vir o povo de Deus. O povo hebreu vem daqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Então Deus está falando com ele, está dando esse conselho, e esse conselho é muito atual para nós. Por isso, meus irmãos, a integridade
Quando nós pensamos em compromisso, nós pensamos em integridade. Devemos pensar em integridade. Integridade é uma vantagem para o servo de Deus. Quais são as vantagens que nós vimos aqui trazidas pela integridade? Primeiro, autoridade. Isso é muito importante. Autoridade. A autoridade é dada por Deus, numa vida com Deus, de quebrantamento. Segundo, proteção. Se você quer ser protegido, viva de maneira íntegra. Senão você vai embarcar em qualquer coisa errada, porque você não está tendo filtro nenhum. Isso é dado quando nós nos relacionamos com Deus de maneira séria. E aí você vai ver uma vida íntegra. Você vai ser protegido do mal. Terceiro, credenciamento. Você vai estar apto a fazer as coisas por Deus, para Deus e para outras pessoas, não simplesmente porque você diz, eu tenho uma lista de qualidades, mas porque você foi reconhecido por Deus, credenciado por Deus, pela sua vida, pelo seu relacionamento com Ele. E a quarta vantagem é direção. Todos nós precisamos de direção. E uma vida íntegra, Deus vai dirigir uma vida debaixo do temor de Deus. Por isso, meus irmãos, nós estamos pensando em compromisso. Nós devemos ter compromisso com Deus, mas não pode haver compromisso sem integridade. Como nós vimos na semana passada, compromisso e convicção. A convicção que é baseada na palavra de Deus, de pessoas de Deus que a gente pode anunciar. Por isso que é importante a gente ter um bom fundamento bíblico. Deus nos chama ao compromisso com Ele, com a igreja dEle, com os desafios que Ele coloca, mas nós devemos pensar como está a nossa vida, como estamos andando, como estamos construindo, como nós estamos investindo em nosso crescimento espiritual, como estamos trabalhando em nosso coração, porque nós estamos nesse mundo, há muitos desafios, adversidades, e nós devemos pedir a Deus para trabalhar em nós, para que Ele trabalhe através de nós. Louvado seja o nome do Senhor.